Bom dia a todo mundo, que a paz do Senhor seja com todos nós e que sua misericórdia nos acompanhe para compreender as magnificências dos desígnios. Então, como havíamos prometido, eu ia fazer um comentário referente às 70 semanas do capítulo 9 de Daniel. No início do capítulo, nós vemos Daniel fazendo confissão de seus pecados e do pecado do povo, lembrando que por causa das transgressões se cumpriu o que estava escrito na Torá, o que aconteceria com o povo. E isso aconteceu, e agora está 70 anos praticamente no cautivério. Cumpridos os 70 anos, Daniel faz esta oração, e no início de sua oração foi dada a ordem ao santo anjo Gabriel para ir imediatamente auxiliar a Daniel, no sentido de dar a entender e entregar a profecia das 70 semanas. Então falava eu ainda e orava e confessava meu pecado e o pecado de meu povo Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de meu Deus. Falava eu, digo, e falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, do Arvit, do sacrifício da tarde. E já expliquei que o sacrifício da manhã e da tarde, isso está estipulado para se fazer sempre. Este sacrifício, no livro de Levítico, vocês vão encontrar como é que se institui. E isto até o dia de hoje se cumpre, só que não se faz mais a matança o sacrifício do animal. Mas o Shaharit e o Arvit constituem-se nas orações que se fazem, nas leituras que se fazem de determinados trechos da Sagrada Escritura, fundamentalmente dos Salmos e também da Torá. Então se fazem as orações e se pide a misericórdia do Senhor conosco. Isso na manhã e na parte da tarde se faz as mesmas coisas e também se agradece a Deus, ao Santo Deus, por toda a sua ajuda que nós hemos tenido durante o dia. Então, ele estava fazendo justamente a oração do sacrifício da tarde, né? Ou seja, o sacrifício da manhã e da tarde. Esses 2.300 dias corresponde exatamente ao sacrifício da manhã e da tarde, né? Muito bem. Agora vamos. Ele queria me instruir e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio da tua súplica saiu a ordem e eu vim para declarar, porque eres muito amado e considera pues as coisas e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, Israel, e sobre tu santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. Quem que pode fazer cessar a transgressão? O Cordeiro de Deus. Para dar fim ao pecado. Quem deu fim ao pecado? O Cordeiro de Deus. Para expiar a iniquidade. Quem expia nossas iniquidades? O Cordeiro de Deus. Para trazer justiça eterna. Quem nos trouxe justiça eterna? O Cordeiro de Deus. É justiça eterna. Entendeu? Agora, para selar a visão e a profecia, ou seja que depois dele, visão e profeta não tem mais. O caso de João, ele recebeu a revelação do Apocalipse por intermédio do Santo Anjo do Senhor, e isso para repassar a todos os servos. Muito bem, então para fazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia. E aqui tem um detalhe que precisa entender. E ungir o Santo dos Santos. Agora eu vou perguntar. O que vocês acham que é o Santo dos Santos?
há muitas pessoas que falam diferentes coisas. Eu já tenho observado isso. O Santo dos Santos se refere justamente, no templo tem o lugar santíssimo, o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo estava a Arca do Pacto. E na Arca do Pacto, lá onde está o propiciatório, esse é o lugar santo dos santos, aonde se manifestava o Eterno, aonde realmente o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia sangue justamente no Yom Kippur, no dia do perdão, né, e para que o perdão passasse a todo o povo. E isto se realizou justamente hasta que veio o Messias. E quando o Messias estava conosco, então ele foi praticamente condenado à crucifixão. O Caifás acabou determinando isto e o sacerdote Caifás, e ele foi praticamente conduzido e acabou se cumprindo a profecia que ele morreria. Então, se derramou seu sangue no caminho que vai ao Calvário. Não é em cima do Calvário, é no caminho, saindo de Jerusalém, subindo essa estrada, aí à mão direita, aí no paredão de rocha, aí embaixo se fez justamente os 3 buracos onde se colocaram as 3 cruzes. E com o terremoto, praticamente se rachou o buraco do meio, onde estava nosso Salvador, e desceu exatamente hasta onde se encontra, hasta el dia de hoje, a cueva de Jeremías, onde está praticamente a Arca do Pacto. Então dice, para ungir o Santo dos Santos, quem poderia ungir o Santo dos Santos? Justamente esse ungimento foi a sangue do Cordeiro que praticamente pingou sobre o propiciatório, e isso está hasta o dia de hoje com a sangue do Cordeiro. Entre aspas, quero manifestar a vocês, quando John Way descobriu a Arca do Pacto, é uma história que vocês, para poder entender melhor, vocês têm que entrar, pode ser no YouTube, e perguntar John Way. E vocês vão descobrir que este senhor adventista, médico, anestesista e laboratorista, ele era muito aficionado à arqueologia e descobriu muitas coisas. Ele descobriu, por exemplo, que o Monte Sinai não é aquele Monte Sinai que todo mundo conhece atualmente. Esse não, é falso. Na Península do Sinai, não. O Monte Horeb, onde justamente se recebeu os 10 mandamentos, ele está lá na Arábia. Ele está lá, naquela época se llama, essa região se chama Midian, mas lá na Arábia está. Então, lá que ele recebeu os 10 mandamentos. E quando o povo estava reunido, lá que era mais de 1 milhão de pessoas reunidas, não podiam atravessar praticamente uma linha demarcada. E então se manifestou o Eterno, e quando falou os 10 mandamentos, se escutaram em 70 línguas de uma sola vez. Por isso que os 10 mandamentos é para toda a humanidade. Em 70 línguas se escutou, e é assim que realmente, porque conforme as tradições e conforme o que nós sabemos, o que veio de pai para filho, hasta o dia de hoje, é assim. Em consequência, uma vez que aconteceu este fato da entrega dos 10 mandamentos, Moisés pegou e desceu. Mas aqui que está referindo-se para ungir o Santo dos Santos. Se falou a Moisés exatamente como deveria de ser a Arca do Pacto. Em esta Arca do Pacto colocou o propiciatório. O propiciatório estava colado com 2 anjos de ouro, praticamente que estavam aos lados, e com suas asas cobriam do jeito que relata a Escritura, e lá se manifestava justamente o Eterno Deus, e aí falava com o sumo sacerdote, e isso acontecia dessa forma. E justamente no Yom Kippur, quando uma vez por ano, 10 dias depois do
do Rosh Hashanah se realizava o dia do perdão. Todo o povo ficava em jejum. E quem não ficasse em jejum era cortado. Todo o povo estava em Teshuvah, em arrependimento. E então, durante esses 10 dias de arrependimento, chegavam a esse ponto para rogar a misericórdia do Eterno sobre as nações. E é isso que acontecia. Então, para ungir o Santo dos Santos, é Alá no propiciatório. Tinha que pincar, já que o Cordeiro de Deus morreu, então o sangue dele tinha que justamente derramar-se sobre o propiciatório. E teve aquele terremoto e por essa grieta, hasta o dia de hoje, está lá em Jerusalém, nas fueras de Jerusalém, e na caverna de Jeremias. Então, não tem maior demonstração que isto. Então, derramou-se a sangue, e fala também na Escritura que os que dão testemunho aqui de seus santos são a sangue e essa sangue. Segundo lugar, é a água, porque tem que entrar no mikve e se purificar, o batismo que vocês chamam, isto. E, finalmente, a manifestação, é decir, o testemunho do Santo Espírito do Senhor que está entre nós. Esses os que dão o testemunho. Agora entenda bem, quando diz ungir o Santo dos Santos, isso aconteceu com a morte do Messias. Por isso diz, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, hasta o ungido, o príncipe, será 7 semanas y 62 semanas, y as pras y as circunvalaciones se edificarán más en tiempos angustiosos. Y fue realmente así. Vos eso puede verificar eso como que fue a interposición que hicieron, no querían, en fin, todos los povos que moraban alrededor, todos esos arábicos, todos esos no dejaban. Todo eso no voy a explicar porque eso vocês ya saben. Después das 62 semanas será morto o ungido príncipe, o Mesías. Y ya no estará, ahora entienda esta palabra, ya no estará. Ahora, ¿qué quiere decir? Cuando fue muerto Jesucristo, él iba a ser llevado ya después, y realmente él fue embora. Se presentaron anjos diciendo, este mismo que está yendo embora, de ese mismo voltará. Y ten sus testimonios que vieron eso. Entonces, ¿cuál es el Mesías que están esperando en Israel? Dice, aquí fue ungido un Mesías príncipe, y este Mesías príncipe, haber sido muerto, ya no ficaría más, ya no estará más. ¿Cuál Mesías están esperando? Si él ya fue y no estará más hasta que su retorno. Por eso, y su fin, dice aquí, y el povo de un príncipe que ha de vir destruirá a cidade y el santuario, y su fin será como diluvio, y hasta el fin habrá guerras. Desolaciones son determinadas. Ahora entienda bien esta palabra y no fique interpretando, torciendo la escritura. ¿Cuál es el príncipe que iba a vir? Un povo de un príncipe. ¿Quién es? Es el demonio. ¿Encarnado en quién? En Tito. ¿Cuándo fue eso? En los años 70. ¿Cómo es que pueden decir entonces que en los años 70 aquí está incluyendo? Porque él, y incluso el nombre príncipe de está con otras características, no es con las características del ungido príncipe. Incluso en las traducciones es con mayúscula, en este otro es con minúscula, porque es el príncipe de treva. Ahora, entienda bien, utilizando su marionete, Tito, fez y destruyó Jerusalén. No años 70. Entonces, no años 70 ya fue de la contagem gregoriana.
no anos 70. Então, como que vocês podem dizer que a última semana acaba onde? No ano 70? Está errado. Não é assim, não. Diz, e ele fará quem? Esse príncipe que veio e destruiu a cidade, firme aliança com muitos, por uma semana. El que lê, entienda de novo. Esse príncipe da treva, naturalmente vai utilizar aquele que já estava profetizado em Daniel 7, o cono pequeno do último império romano. Então, e ele fará o mesmo demônio, e ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana hará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso vai acontecer em Israel. E sobre as asas das abominações virá o asolador. Aí vem com toda sua força o anticristo. Até que a destruição que está determinado se derrame sobre ele, o anticristo. Aqui diz sobre ele, sobre o desolador. Quem que é esse desolador? Virá o desolador e fará firme aliança com muitos. Depois das 70 semanas, quando foi destruído o Jerusalém por Tito. Então entenda bem, vai com calma. Porque o ungido foi morto, nosso Salvador, nosso Messias. E já não estará. Ele solamente vai voltar. Em seu retorno se vai ver de novo ele. É um povo de um príncipe que há de vir. Quem? Continua Roma, o Tito. Dominada pela treva, eles continuam fazendo todo o que a quarta bestia, aquele monstro terrível que declara justamente em Daniel 7. E hará firme aliança com muitos por uma semana, a última semana. Porque o ungido morto, depois das 62 semanas, será morto. Ok. E então vendrá o príncipe e destruirá a cidade. Mas isso foi no ano 70. E agora, este príncipe hará firme aliança por uma semana. Como por uma semana vai ser a aliança? E fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que está dizendo sacrifício? É o sacrifício da manhã e da tarde, o shacharit e o arvit, que isso se faz continuamente. E aqui está referindo-se praticamente a las 2.300 tardes e manhãs. O sea, o arvit e o shacharit. Se está referindo a isso. Hará cessar o sacrifício. Ele já se entende que é o sacrifício da manhã e da tarde. Está entendendo? Agora, e a oferta de manjares? O sea, o sacrifício tem a oferta de manjares? Sim que tem. O que é a oferta de manjares? É o incenso, é a farinha, é o vinho, é o pão, né? O pão ácimo e o vinho. Oferta de manjares, de olor agradável. Hará cessar, porque isso se faz até o dia de hoje em Israel e em todo lugar do mundo onde tem judeus ortodoxos, cumpridores, e que tem a maioria. Em consequência, ele vai se cessar isso. Como vai se cessar? Porque a influência dele vai ser demais. Porque vocês vão entender, esse corno pequeno vai começar a fazer tratativas diplomáticas a fim de colher um número determinado. Atualmente, a Israel já está que se abriga. Tem alguns que já estão falando, não, está chegando o Messias. Qual Messias? A qual? Já estão preparando a chegada dele. Hasta a coroa já foi feito. Então, a quem estão esperando? Qual Messias? Nosso Messias já veio.
estava entre nós. Veio aos céus e os céus nos receberam. É isso que aconteceu. Cumpriu-se a profecia completamente. Por isso que se descobriu o sarcófago de Caifás. Está lá no Knesset. Porque esse sarcófago se vai abrir e vai ressuscitar Caifás para ver a glória do Messias quando venha na nuvem dos céus. É isso que vai acontecer. E há outras coisas mais importantes. Porque em Daniel 7 diz que parecia a um filho do homem em cima da nuvem que fizeram aproximar-se ao ancião de dias. É assim mesmo. E o ancião de dias que ele fez, lhe deu honra, glória e poder para que todas as nações e línguas o adorassem e lo sirviessem. Agora, entenda bem. Esta é uma coisa que realmente vai se cumprir. Vai se cumprir. E está no caminho. Estamos no caminho. Então, o asolador, o corno pequeno, o anticristo, se manifestará com todas sus abominaciones hasta que a destrucción de él sea determinado y se derrame sobre él y sea prego con toda ese monstruo romano, ese animal monstruoso que es Roma, y jogado al fuego. Y en el Apocalipsis vocês pueden leer que la bestia y o anticristo serán jogados no lago de fuego. ¿Cómo coincide aquí en Daniel? Nos estamos deduciendo aquí en Daniel. Entonces, es esto que va a acontecer. En cuanto a sangue do Mesías, esse sangue foi feito um análise no laboratório lá em Jerusalém. E vocês sabem, vou a referir uma coisa mais que vocês têm que entender. Eu sou médico, então eu entendo. Feito o análise lá, John Way, ele solicitou que fizessem uma diluição em soro fisiológico a 38 graus de temperatura, 37,5, e colocassem justamente na estufa. Eles não queriam, mas como ele solicitou, e sabendo que ele era médico também e laboratorista, eles fizeram. E a surpresa foi que quando eles foram a verificar no microscópio, a sangue estava viva. Então chamaram a John Way. John Way chegou lá e disse: esta sangue está viva, de quem é? John Way declara que ele fez um nó na garganta e acabou falando: é o sangue de vosso Messias que vocês mataram. Todo o laboratório caiu de joelhos, clamando perdão. Testemunho de John Way. Essa sangue estava viva, completamente viva. Então John Way pediu que se centrifugasse isso e se separasse os glóbulos brancos e se fizesse um estudo dos cromossomas. Quando chegaram a ser os estudos dos cromossomas, todos nós temos 46 cromossomas e 2 sexuados. Qual a surpresa? Encontraram só 23 cromossomas e um Y. E aí dije, mas como? Este é sangue humana, como que pode estar solamente com 23 cromossomas e um Y? Este é de homem. Porque ele tinha solamente a parte humana de Miriam, de Maria. Do pai veio o Y. Só tinha a metade dos cromossomas. E agora? Não querem falar esta verdade? Não querem veiculizar esta verdade no mundo todo?
¿Por qué quieren ocultar? ¿Por qué? Porque no quieren aceitar que nuestro Mesías estaba entre nosotros, habitó entre nosotros y nos dio la palabra do Eterno. Y Él veio con un propósito de rescatar lo que se había perdido. Él veio para las ovejas perdidas da casa de Israel. Y a casa de Israel no es solamente lo que está en Terra Santa. En el mundo todo está espalhado a casa de Israel. ¿Quién va a decir quién es quién? O Eterno sabe. Por eso dice, saí dela, povo meu. Hay un povo do Eterno que está dentro de Roma. Y ese povo va a salir, sí. Porque ellos van a descubrir quiénes son y de dónde son. Aquí América Latina, revisando los cartorios, más de 70% son de origen da casa de Israel. Y no estoy falando yo. Tem muitos rabinos que sabem isto. Então, quem é que vai dizer quem é quem? E aonde está todo esse povo? Está em Roma. Está na quarta bestia. Saí dela, povo meu, para não ser partícipes da condenação que está determinada sobre ela. Estamos em essa fase, por isso que tem que se declarar e tem que se falar o evangelho da salvação. E eles van a ser recuperados. Con estes comentários das 70 semanas, eu espero que possa ajudar a alguns ou a muitos. Obrigado por sua atenção. Que o Eterno Deus esteja com todos vocês e sua misericórdia nos acompanhe. Shalom, shalom.